Olá, 안녕하세요. Meu nome é Rô e estou com coronavírus. Bom, eu sou coreano e moro no Brasil há 34 anos. Vim para a Coreia mês passado para visitar meus pais. Apesar de ter recebido o diagnóstico e internado há mais de 2 semanas, eu evitava de dizer por duas razões. Primeiro, é que eu não queria que meus amigos e parentes se preocupassem comigo. E o segundo, para não me expor, gerar repercussão e possível discriminação. Mas com a escassez de informações de casos reais e de depoimento de pacientes com coronavírus, eu resolvi tornar público o meu caso, no intuito de informar sintomas e como é feito o tratamento adequado. Muitas vezes o coronavírus parece algo distante, mas gostaria de lembrar que todo mundo está sujeito a um vírus e pode ser que você esteja contaminado e está disseminando sem saber. Este vídeo não tem intuito de comparar o Brasil com a Coreia. Sabemos que a realidade é totalmente diferente. Temos que aprender a forma do governo em lidar com situações como esta e como a sociedade deve comportar diante de uma pandemia. A Coreia é considerado hoje um exemplo no controle e na estabilização de número de casos, registrando na faixa de 30 casos diários, sendo que metade se trata de casos importados, ou seja, provenientes do exterior, que seria o meu caso. Eu não sou fumante, pratico esportes regularmente e não tenho nenhuma comorbidade ou doença pré-existente, ou seja, teoricamente eu estaria fora do grupo de risco. Eu parti do Brasil no dia 20 de março e cheguei na Coreia 21 de março. Assim que você desembarca no aeroporto, você é orientado a ficar 14 dias em isolamento domiciliar. E também é instalado no seu celular um aplicativo de monitoramento de saúde, onde você deve responder diariamente com os sintomas apresentados do dia, como febre, tosse, dor na garganta, entre outros. Caso você deixe de responder um dia, eles ligam para saber se você está bem. Se você não responder por 2 dias, provavelmente você vai receber visita de um funcionário da prefeitura. Este aplicativo também monitora a sua localização, para que as autoridades saibam o local e o destino caso você saia. Bom, eu estava cumprindo meu isolamento domiciliar e no terceiro dia eu tive que ir na prefeitura para buscar um documento. Eu fui usando máscara. No quarto dia, eu comecei a apresentar alguns sintomas, como cansaço e dor no corpo. E no quinto dia os sintomas continuaram, então eu fui até a farmácia para comprar um termômetro. Porém, como não encontrei, acabei voltando para casa. Os sintomas continuaram e no sétimo dia eu liguei para o serviço de saúde e eles me encaminharam para um posto de atendimento específico de coronavírus para fazer o exame PCR, que é coletado secreções do nariz e na garganta. Como não possuo carro, eu fui de ônibus até o local. E o resultado sairia no dia seguinte. Então, na manhã do dia seguinte, no dia 28, eu recebi ligação do serviço de saúde, dizendo que eu testei positivo para o coronavírus. Eu não fazia ideia onde, de quando eu contraí o coronavírus. Então, a partir de então, iniciaram os procedimentos de isolamento ou hospitalização. Assim, parecia cena de filme. Eles me pediram para estar pronto em meia hora, que a ambulância já estaria vindo para me buscar. Enquanto isso, meus pais foram levados a um posto de saúde para realizar o exame de coronavírus. E ao mesmo tempo, uma equipe do serviço sanitário estava vindo para desinfetar a casa. Tudo muito rápido. Detalhe que eu não apresentei nenhum quadro considerado grave, apenas sintomas leves. Aqui na Coreia, qualquer pessoa com sintomas pode fazer o teste gratuitamente em 600 postos de saúde e de atendimento. Uma das medidas do governo para conter a disseminação de coronavírus é isolar todas as pessoas que testaram positivo, independentemente do grau de sintomas. Enquanto estava preparando para ser hospitalizado, eu recebi ligações de vários órgãos do governo com questionamento para descobrir os locais e as pessoas que eu havia tido contato nos últimos dias, para eles realizarem rastreamento dos possíveis contágios. Eles solicitaram locais, horários dos locais que eu visitei, dados do meu cartão de crédito, número de bilhete de transporte. No mesmo dia, eles obtiveram imagem de câmera de segurança da prefeitura, farmácia e de ônibus, e assim identificaram as pessoas que estiveram próximo de mim e realizaram o teste de coronavírus. Eu fiquei impressionado com a eficiência e rapidez de como eles agiram.
Paralelamente, eu estava preocupado com o resultado de teste dos meus pais. Afinal, eu estive morando há 6 dias com eles. Porém, eu estava tomando todos os cuidados com a higiene, por exemplo, usar toalhas e pasta diferentes, lavar maçaneta pia após o uso e também comer separadamente, e sempre usando máscara dentro de casa. Muito felizmente, no dia seguinte, eles receberam uma ligação do serviço de saúde testando negativo para o coronavírus. Então, pessoal, quem mora com pessoas do grupo de risco, tenha bastante precaução com a higiene e praticar o distanciamento social. Desde o dia que eu recebi resultado positivo para coronavírus, isso foi no dia 28, eu estou internado em um hospital público, em um quarto individual, onde o isolamento é total. Não é permitido abrir janelas, abrir as portas, sair, nem receber visitas. Pelo menos tenho TV a cabo, geladeira, cafeteira e também miojo, que eu amo. E todo o tratamento é gratuito. O contato com a equipe médica é o mínimo possível. Então deixaram comigo medidor de pressão, termômetro e também oxímetro. E 3 vezes ao dia eu devo reportar meus sintomas pelo interfone. Eles vestem máscaras e uniformes e só entram em caso de real necessidade. E também para deixar refeições. Não conversamos, não sei os nomes, mas eu sei que eles são os verdadeiros heróis que estão na frente de batalha contra o coronavírus. Aproveito para agradecer a toda a equipe médica, não somente daqui, mas aos profissionais de saúde envolvidos no mundo todo. 감사합니다. Baseando na contagem de dias, a partir do surgimento de primeiros sintomas até o diagnóstico, a autoridade coreana acredita que eu contraí o vírus no Brasil ou durante a viagem, já que o avião estava de lotação cheia de passageiros vindos da Europa. Os sintomas de coronavírus variam de pessoa para pessoa. Por exemplo, eu tive muita febre, mas quase nenhuma tosse. Bom, a partir de agora eu vou descrever os sintomas que eu tive do coronavírus, lembrando que os sintomas podem variar de pessoa para pessoa. No meu primeiro e segundo dia da internação, que corresponde a 9º e 10º dia após a infecção, eu tive praticamente os mesmos sintomas, que é dor no corpo, cansaço, dor de cabeça, diarreia e coriza. Tudo sintomas leves. E neste primeiro dia da internação foi realizado o exame de sangue e o raio-x. No terceiro dia de internação, eu comecei a apresentar sintomas um pouco mais graves. A começar pela febre, que atingiu 38,5, então foi administrado um antitérmico. E eu perdi 100% de olfato e o paladar. Era muito estranho você comer algo e não sentir cheiro nem sabor. Então essa é uma das características do coronavírus. Eu também perdi a capacidade pulmonar, porque eu praticava exercícios e com 10 segundos de qualquer exercício eu já ficava cansado. E os sintomas de dor no corpo, cansaço, dor de cabeça, diarreia e coriza continuaram. E no quarto dia foi realizado tomografia e teste do coronavírus PCR. E eu fui informado pela doutora que o pico de infecção seria em 1 a 2 dias. Então comecei a me preocupar. No quinto e sexto dia de internação aconteceu o que a gente temia. A tomografia detectou uma evolução de pneumonia no pulmão esquerdo e o teste PCR para coronavírus deu positivo. E para evitar complicações, foi administrado um antirretroviral contra a AIDS. Este é um medicamento que ainda não tem eficácia comprovada e que é usado para inibir a multiplicação do vírus. Bom, aqui eu só gostaria de ressaltar que eu não tenho AIDS, tá? Mas também não fiz o teste. Bom, este é um medicamento que está sendo usado e testado na Coreia, assim como cloroquina no Brasil. As estatísticas mostram que 20% dos casos de coronavírus evolui para pneumonia, como foi o meu caso. E quando evolui para pneumonia, o quadro pode piorar com complicações graves, como insuficiência respiratória, quando todo o pulmão é atingido, necessitando de respiradores. Tem alguns casos no Brasil em que a pessoa tem sintomas leves de coronavírus e está isolado
e de repente apresenta falta de ar, necessitando respirador e às vezes acaba até falecendo. Isso acontece quando a pneumonia não apresenta sintomas e a pessoa só se dá conta quando a pneumonia atinge todo o pulmão. Essa fase é muito importante, pois a pneumonia pode avançar ou pode regredir dependendo do seu estado de saúde. Do sétimo ao nono dia de internação, meu corpo começou a dar sinais de recuperação. Recuperação gradual de olfato e paladar, cerca de 10%. Hemograma mostrava melhora e também a febre começou a baixar. Eram sinais de que eu estava melhorando. No 10º e 11º dia de internação, houve uma melhora geral no quadro clínico, como febre e dor no corpo. E também comecei a recuperar o olfato e paladar, cerca de 30%. Eu sei porque consegui sentir meu peido, mas ainda com traço de pneumonia. E o resultado do teste PCR deu negativo. Na Coreia, para ter alta são necessários que a tomografia não apresente pneumonia e 2 testes de coronavírus com resultados negativos consecutivos no intervalo de 4 a 5 dias. E um resultado negativo eu já tinha. Do 12º dia até 15º dia de internação, houve uma melhora no quadro clínico. A capacidade pulmonar estava a 90% e eu já conseguia fazer uns 30 minutos de exercícios. Eu recuperei totalmente o olfato e o paladar, mas continuando com antirretroviral. Foi realizada tomografia e o resultado mostrava ainda alguns traços de pneumonia. Isso significava que eu ainda poderia ter vírus no pulmão. E foi realizado também mais um teste PCR e o resultado deu negativo. Entretanto, a pneumonia não me permitia ter alta. Hoje completa 17º dia de internação. Melhora no quadro clínico de 100%. Eu não tenho mais nenhum sintoma. A capacidade pulmonar ainda está uns 90% devido à pneumonia e eu continuo tomando o antirretroviral. E hoje foi realizado mais um teste PCR. Há, mundialmente, casos de reativação de coronavírus em pacientes curados. Ainda não se sabe a causa, então a equipe médica quer ter a certeza da cura antes de receber alta. Então, a nova diretriz determina que é necessário 2 testes negativos consecutivos no período de 24 horas. Em outras palavras, eu ainda terei de fazer o último teste. Com isso, serão 6 testes no total. Esses foram os principais sintomas e tratamento dado para coronavírus. Lembrando que nem todos podem apresentar os mesmos sintomas. É muito importante destacar que em cerca de 20% dos casos de coronavírus pode evoluir para pneumonia, que pode ser grave e até fatal se não for diagnosticado antes. No meu caso, eu não tive sintomas como tosse e catarro, que é característico da pneumonia, e ele só foi somente identificado na tomografia. Tem alguns casos no Brasil que a pessoa só descobre pneumonia avançada quando se dá falta de ar e insuficiência respiratória. Por isso, o teste é muito importante. A Coreia conseguiu conter o avanço do coronavírus fundamentando basicamente em 3 medidas. Primeira, transparência do governo na divulgação de dados. Isso fez com que a população confiasse e seguisse orientações do governo. Segunda, teste massivo de coronavírus e rastreamento eficiente. Quando uma pessoa testa positivo, todas as pessoas que tiveram contato são testadas e colocadas em quarentena e isolamento domiciliar. Terceira, consciência e participação da população nas ações propostas do governo, fazendo uso de máscaras, prática de higiene e distanciamento social. Não foi necessário interditar cidades ou obrigar fechamento de comércio, mas o governo determinou desde o início o fechamento das escolas e manteve a recomendação de ficar em casa, usar máscara e distanciamento social. Bom, esses foram relatos dos meus sintomas, diagnósticos, testes e tratamento.
Hoje eu fiz mais um teste de coronavírus PCR e para ter alta é necessário ter resultado negativo 2 vezes consecutivos, além da cura total da pneumonia. Espero que o conteúdo tenha sido útil para vocês e no próximo vídeo trarei mais detalhes das medidas de controle e os comportamentos dos coreanos para se proteger do coronavírus. Obrigado, 감사합니다 e até mais.